Seja bem-vinda a mais um Amazônia Mulher e hoje quem vai conversar com a gente é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres no Amazonas, Isis Tavares, que já lecionou durante muitos anos e agora se dedica a trabalhar em favor das mulheres. Isis, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, viu? Obrigada e obrigada pelo convite e também já fazendo a minha saudação a todas as pessoas que assistem o programa. Vamos começar falando do objetivo. Qual o objetivo do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres aqui no Amazonas? O Conselho, ele como todo órgão de acompanhamento e controle, ele é uma afirmação da participação social, no acompanhamento das políticas públicas, sejam elas na educação, na juventude, na saúde. E nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que foi criado, e o objetivo do Conselho é exatamente isso, fazer o acompanhamento, o controle das políticas públicas e propor também para o governo do Estado como melhorar essas políticas para as mulheres e como melhorar a vida das mulheres também. A Isis formou em Educação Física, formou também em Pedagogia, não é, Isis, pela Universidade Federal do Amazonas. E o que te motivou há 3 anos atrás, em 2011, foi quando ela assumiu o cargo de presidente do Conselho, a trabalhar em prol das mulheres, Isis? É assim, nós trabalhadoras em educação, tanto as professoras quanto as funcionárias de escola, nós somos uma profissão que ela é eminentemente feminina. Então, nos anos iniciais, é mais de 80% de mulheres que participam, que são trabalhadoras em educação, são professoras. E nós, é uma área estratégica para nós tratarmos de algumas questões fundamentais. Dentre essas, o respeito à igualdade entre homens e mulheres. E a gente nota muito que vem alguns estereótipos que geram a violência contra as mulheres, que geram uma falta de respeito, seja ela de que forma for, ela tem a ver também com a forma que as crianças são educadas. Não só na educação doméstica, mas também através do currículo das escolas. Então, isso também é algo que eu sempre questionei e, a partir daí, participei de entidades que desenvolvam essa questão do direito e discutam as questões relativas à luta das mulheres, e me identifiquei muito com a União Brasileira de Mulheres, que tem uma linha emancipacionista. Nós não somos sexistas, aquelas que acham que os homens têm que morrer, as mulheres têm que dominar o mundo. Não é por aí. Nós queremos que os homens estejam lado a lado conosco, nos respeitem o nosso espaço, e exatamente isso, para que a gente construa um mundo de igualdade. Então, dentro da escola, eu achei extremamente importante nós tratarmos isso. E a partir daí, com essa discussão sempre relativa à questão das mulheres, participando do movimento de mulheres, essa indicação veio naturalmente. Nós concorremos no Conselho, a presidência do Conselho, e também não foi algo assim, uma disputa acirrada, até porque a maioria das mulheres que estão no Conselho, elas têm o mesmo objetivo. Então, mais ou menos isso. Isis, essa é a primeira vez que uma organização ligada a movimentos sociais preside um conselho? Sim. Aqui no Amazonas, Ela foi criada e quem assumiu foi a secretária executiva da SEAS, Graça Prola, que fez uma gestão, ela deu uma visibilidade para o conselho aqui. Isso foi extremamente importante, porque a partir do momento em que a Secretaria de Assistência Social, que tinha, na época, ainda tem hoje, vários serviços relativos às mulheres, teve uma visibilidade. Então, a questão das mulheres, ela foi extremamente visível, E aí, depois, alguém vindo do movimento social para assumir, que é o movimento social, em última instância, que faz a pauta. Nós não temos uma secretaria de mulheres à toa. O movimento social em nível nacional fez uma pressão para isso. A própria Lei Maria da Penha também foi uma luta do movimento social junto com a própria Maria da Penha para que essa lei fosse criada. Então, são algumas questões de reconhecimento do papel do movimento para o avanço das políticas para as mulheres. E sabendo que aqui no Amazonas mais de 50% da população são mulheres, era imprescindível que se tivesse um conselho e uma secretaria voltado para essas mulheres, Inclusive foi o conselho, o CEDIM, que surgiu em 2006,
que deu a ideia de ter aqui no Amazonas uma Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, Isis? Exatamente. Nós, nessa discussão, né, das mulheres que começou, até nós temos uma presidenta, nós temos várias parlamentares, então isso, nesse bojo, a ministra Irine Lopes veio aqui para que o pacto, né, de enfrentamento à violência fosse renovado, e naquele momento nós conversamos com o governador Omar Aziz, e nós precisávamos ter um organismo aqui que desse conta das questões relativas a nada menos de que mais de 50% da população. Quando você fala em políticas para as mulheres, a maioria das pessoas pensa assim que é minoria, mas não são minoria, nós somos maioria. Então, você deixar serviços específicos para as mulheres fiquem numa secretaria, por exemplo, como a SES, né, que a SES ela tem uma atuação no Brasil, no estado inteiro, não é uma coisa assim pesada. A SES trata com a questão das crianças, trata da questão de adolescentes, das pessoas com deficiência, enfim, ela tem uma agenda muito forte, e a agenda das mulheres não é pouca. Né? Então, um organismo de política para as mulheres que abarque esses serviços, né, e que possa dialogar melhor com os outros municípios, seria fundamental. E o Conselho fez uma carta, que as conselheiras assinaram, nós mandamos para o governador, e aí então foi criada a secretaria. E nós, não satisfeitas só com isso, né, nós ainda colocamos que nós gostaríamos de discutir o perfil da secretária, que fosse alguém que não basta ser mulher. Né? A pessoa tem que ter um pouco da compreensão do que é a luta das mulheres, como é que o movimento social atua para que tenha esse bom relacionamento. E nós fizemos uma lista tríplice na época, que foram a Vanja André, da UBM, a Graça Prola, né, também, e a Márcia Álamo, da Maria Bonita. E o governador, então, nomeou a Márcia Álamo. E foi aí que começou mesmo a gente a dar um incremento maior nessas questões. Olha que excelente ideia, viu? Vocês tiveram, quero inclusive mandar um beijo para Márcia Álamo. Nós já entrevistamos a atual presidente. Sim. Também, que é uma fofa, uma linda, conversou com a gente e esclareceu várias dúvidas a respeito do universo das mulheres. Muito disponível. Ela é super disponível mesmo. Um beijo para Ana Beatriz Moutinho. O tema do Amazônia Mulher de hoje é Mulher e seus direitos. E se você também quiser contribuir conosco, enviando uma sugestão de pauta, é muito fácil. Basta entrar em contato com a gente através do amazoniamulher@amazonsat.com.br. Hoje nós estamos conversando com a Isis Tavares, ela que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres aqui no Amazonas. E Isis, cada dia mais as mulheres vêm adquirindo mais poderes e vêm enxergando mais os seus direitos e deveres na sociedade, né? Como você acha que hoje, em pleno 2015, as mulheres estão no cenário que envolve todos os contextos? Bom, efetivamente, né, as mulheres elas participam, elas são protagonistas em vários momentos históricos. E na luta, nas guerras, na luta pela educação de qualidade dos seus filhos. A grande questão é que elas são invisibilizadas, né? A mulher, para votar, nós temos um pouco mais de 80 anos do voto feminino. E as mulheres elas vêm se empoderando cada vez mais, mas não têm o devido reconhecimento, né? Por exemplo, hoje as mulheres ganham até 30% a menos no mesmo posto de trabalho em relação aos homens. Então, para nós queremos essa igualdade de direitos, nós lutamos pelas políticas públicas, pela igualdade de direitos, porque nós entendemos que nós precisamos garantir isso em lei. Agora, onde nós somos subrepresentadas? Por exemplo, na questão política partidária, como você está colocando aqui, as mulheres ainda não têm nos partidos políticos, né, as mesmas, digamos assim, prerrogativas que os homens. Tanto que é preciso criar uma lei de cotas para que tenha um determinado número de mulheres candidatas e tal, e isso acaba, as pessoas dizem que as mulheres não gostam de política, elas não gostam de embarcar em coisas onde elas não vão poder concorrer de igual para igual, então às vezes é difícil ter mulheres para concorrer, e aí isso se reflete inclusive na composição das câmaras municipais, das assembleias legislativas, nos congressos nacionais, onde as mulheres são subrepresentadas. Nós somos 50% da população, mais de 50%, mas se você for ver na Câmara, quantas mulheres tem na Câmara Municipal? Pouquíssimas. Na Assembleia Legislativa agora só tem uma,
não é? Então são questões assim que para nós mulheres, apesar de nós termos, eu creio que nós avançamos muito em políticas para as mulheres, tanto em relação à proteção da violência, em relação à saúde das mulheres, precisamos avançar mais ainda, mas nós precisamos ainda fazer um outro tipo de revolução que é a cultural. Né, porque a questão do machismo, né, dos homens ainda não entenderem as mulheres como pessoas, como seres humanos, nas políticas públicas nós não sermos tratadas só como reprodutoras, né, porque toda vez que se fala em política de saúde para a mulher, se pensa numa coisa da reprodução. Não, nós somos pessoas integrais, que nós temos outras questões também que precisam ser levadas em conta também nessa questão da saúde. E na questão da própria casa, né? É difícil, às vezes, se um homem ele tem um trabalho onde ele precisa sair, viajar ou fazer alguma coisa, é normal. Mas se for a mulher que ela tem que ficar mais fora de casa, ela é extremamente cobrada por isso. Então isso às vezes dificulta, porque ela não consegue ter a tranquilidade necessária para exercer seu trabalho. E os homens não ajudam em casa, apesar de que eles estão ajudando mais, mas eles acham que isso é uma colaboração, né? Eles não acham que é dever deles também. Todo mundo que mora na casa precisa ajudar. Então nós avançamos muito, mas mesmo assim eu acredito que nós avançamos muito desde a conquista do voto feminino até agora. Teve mártires, mulheres que morreram, Rosa de Luxemburgo. Tem N mulheres que a gente poderia estar dizendo aqui o nome delas, né? Tem uma lista enorme. Tem a Anna Davis nos Estados Unidos. Então, são coisas assim que a gente vai vendo que vai acontecendo, né, e que muitas das vezes estimulam outras mulheres também a participar. Agora, a própria história da participação das mulheres no mundo, ela é muito invisibilizada, porque a história do mundo é contada por homens, né? Então, se você pegar um livro de história, parece que não existiam mulheres no mundo, né? Quando fala de uma rainha louca, ou então de alguém assim e tal. Então não existe, porque quando as mulheres tiveram participação desse... O que é uma pena, e esse empoderamento das mulheres, de fato, é tão grande que homens se valem disso na hora da política. Não é? Vários homens usam, a gente vai ter melhoria para a saúde das mulheres, a gente vai fazer com que a mulher cresça. E aí quando tá lá em cima, lá no poder, normalmente se esquecem das mulheres, né? Mas aí eu quero frisar o nome de um homem que foi quem criou tudo isso, que foi o Heron Bezerra, que criou em 2006 o CEDIM. E que bacana ter um conselho como esse aqui no nosso estado, e essa ideia ter partido de um homem, não é? E tá dando certo até hoje, não é? Sim, é importante, inclusive isso que você toca é extremamente importante, porque assim, se nem toda mulher defende o interesse de mulher, também tem homens que defendem o interesse das mulheres, né? Então, essa iniciativa do deputado Heron Bezerra à época foi extremamente importante criar o Conselho, né, das Mulheres, porque já que nós não tínhamos secretaria na época, o Conselho jogou um papel importante com a Graça. E aí é algo que pode ser feito nos municípios também. Né? 7 municípios têm um conselho. Só dos 62 municípios, só 7 têm conselhos. Mas o que pode, até se alguém estiver nos ouvindo e tal, algum vereador nas câmaras municipais, ele pode propor a criação do conselho. Não tem problema, pode ser criado tanto pelo prefeito como por alguém do legislativo, no caso. Então, a criação de conselhos é mais fácil. Né? Então, por isso que nós tiramos desde o início da nossa gestão que nós queríamos aumentar o número de conselhos. Mas mesmo para criar o conselho ainda é difícil, mas é algo que a gente pode fazer, o legislativo pode fazer. Então, tem alguns homens que, por isso que eu digo para você, que quando nós, dependendo da formação que esse homem tem, né, se ele tem uma formação, tanto educação doméstica, como ele tem uma educação formal, e dentro do contexto em que ele vive, ele é ensinado a respeitar as mulheres, que as mulheres são pessoas que merecem ser tratadas de forma igual dentro da sociedade, né, de forma democrática, porque a democracia plena mesmo é quando tiver igualdade, né? Não só de homens e de mulheres, mas de todas as pessoas, a diversidade em si. E aí é importante, por isso que é importante essa questão da educação, porque de acordo com a formação, um homem ele pode sim entender o que as mulheres necessitam e também ajudar na emancipação das mulheres. Não só nessa questão, por exemplo, Chico Buarque.
Chico Buarque é um artista, um compositor fenomenal, que ele fala das mulheres de uma forma assim que parece que é uma outra mulher falando. Verdade. Né? Mas conhece e fala muito bem. Então é isso, eu acho que depende da formação. E eu não sei por que os outros homens não são assim, são criados por mulheres, né? Tem o amor de mãe ali recebido desde a hora que está no ventre da mulher, e muitas das vezes é alarmante o dado de violência contra a mulher e exercido, acho que em sua maioria por homens, né? O tema do Amazônia Mulher é direito das mulheres, e se você quiser rever esse programa é através do boraver.com.br, não só esse programa como todos os outros do Amazonsat, viu? Olha, no Amazonas, segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, até agosto de 2014, foram registrados 1.580 casos de violência doméstica e familiar. Em Manaus, de janeiro até início de agosto, 1.954 casos de agressões contra as mulheres foram registrados na cidade. É um dado alarmante, né, Isis? Sim, o que demonstra a necessidade de se ter organismos que cuidem, né, justamente desse enfrentamento à violência. E olha, esses foram os dados que foram registrados, né? Sim. E aquele que a mulher não foi até a delegacia e deu parte, enfim. Olha, tem um outro dado aqui que os casos de violência doméstica, a vítima, no caso a mulher tem entre 25 e 50 anos e o homem tem entre 20 a 50 anos, ambos com um nível fundamental apenas. Tem algum projeto para esse tipo de estatística do Conselho ou da Secretaria? Pois é, a questão do enfrentamento à violência, ela leva em consideração tudo, né? Tanto a proteção às mulheres, né, de uma forma geral, e entra a questão do pacto, né, de enfrentamento à violência também, mas também prevê programas para recuperar, digamos assim, esse agressor. Né? A maioria dos agressores são pessoas que vivenciaram violência ou eles mesmos vivenciaram violência ou são oriundos de lares extremamente violentos. Então tem um programa na Sejus que trata do homem agressor também, né? De tentar recuperar e tal, porque não se trata só de punir também, né? Mas tem essa outra parte que também é educativa. E por isso a importância, né, de ter toda uma rede de proteção às mulheres. Porque apesar de algumas vezes ser diagnosticado como uma patologia, não é, Isis? É importante frisar que a mulher não pode passar por esse tipo de violência. Mulher, a gente sabe que cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa. É assim como a Isis, que olha, gente, eu vou falar outras coisas aqui, funções da Isis, viu? Você participa de várias organizações como a UBM, não é, que é a União Brasileira de Mulheres, e é também presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, seção AM. Você já falou quando você descobriu essa paixão aí por trabalhar em prol das mulheres. Isis, para você, quando você chega na sua casa, o que você pensa? Imagino que seja bastante gratificante esse tipo de trabalho para você. E como é que você administra o seu tempo? Uma vez que ela tem 4 filhos, um netinho, né, Isis? Como é que você, como mulher, se vê hoje na sociedade amazonense? Pois esse nosso engajamento, né, no movimento social, não só eu, mas a maioria das mulheres, nós temos que ter uma base, né, dentro de casa. Uma grande parte não tem. Elas são guerreiras, elas vão, mesmo tendo vários problemas. Nesse meio tempo, elas desfazem o relacionamento por falta de compreensão e tudo. Mas eu, assim, né, eu tenho a sorte de ter um companheiro que me apoia muito. Por conta dessas atividades do Conselho Nacional, CNT, STB, muitas vezes você tem que estar fora em alguma reunião e tal. E o meu companheiro, ele me dá essa ajuda demais, né? E os meus filhos, eles cresceram, né? Todos cresceram, sempre me vendo nessa luta. Quando eu era ainda de centro acadêmico, a minha filha mais velha andava comigo pela faculdade. Então, você ter uma base de sustentação na sua família é extremamente importante, mas nunca esquecendo também que tem momentos que você precisa estar com a sua família. Tem momentos que seu filho vai precisar, sua filha vai precisar de você um pouco mais junto deles para conversar alguma coisa. Então, você também tem que ter essa sensibilidade de não se doar tanto para o movimento
e deixar sua família abandonada com os mesmos problemas que você está defendendo numa outra família. Algumas alterações foram feitas em relação ao 180, né? Em 2014, ele passou a ser Disque Denúncia, acionando imediatamente os dados de segurança pública e Ministério Público de todo o Brasil. O que é mais importante é que atende brasileiras na Espanha, Itália e Portugal. Essa conquista se dá ao fato das mulheres estarem com mais direitos. Daí houve essa preocupação? Sim, inclusive, uma coisa importante você coloca, nós temos uma bancada feminina no Congresso Nacional e também foram criadas a Procuradoria da Mulher no Senado e tem a Procuradoria da Mulher na Câmara Federal. Isso deu muita visibilidade, também com a questão das mulheres, do tráfico humano, né, de pessoas. Isso também foi bastante debatido. Então, esse debate que é feito também ali no Congresso, através da Procuradoria da Mulher no Senado, e também essa indicação de que tem, isso também deu, porque é o próprio Legislativo que tem ali, né, aquele organismo ali que também vai discutir as políticas para as mulheres. Foi extremamente importante que tenha, até porque elas ficavam sem auxílio, né? Auxílio. Para justamente isso, a mulher que se apaixona, sai daqui com uma promessa ou que casou, ou que vai trabalhar e chega lá, fica numa situação extremamente ruim. Então, o 180 nesse sentido, para essas mulheres que estão fora também, foi assim extremamente positivo. Poxa, que bom, Isis. Olha, para encerrar o nosso bate-papo, aquela mulher que está nos assistindo agora, que queira colaborar também com o Conselho, que queira ser mais uma aí nesse enfrentamento contra a violência e a favor dos direitos da mulher, como é que ela pode fazer? Olha, no seu município, você ainda não, procure saber se tem um conselho. Já, porque às vezes tem um conselho criado, mas não está funcionando, né, há muito tempo. Geralmente, cada município tem algum organismo de mulheres, seja um clube de mães, seja mesmo movimento social que tem naquele município, se organizem, façam reuniões, façam uma visita ao legislativo, né, e conversem para que seja criado aquele vereador, aquela vereadora que entrou e fez. Então, fazer valer o nosso voto também, porque isso é extremamente importante. O Conselho, ele funciona lá na Secretaria de Política para as Mulheres, que está lá no Palácio do Governo. Pode entrar em contato conosco também, que é o 81220541. E a pessoa pode ligar para a gente também, né, para pedir alguma informação, como é que faz, como é que eu crio um conselho, como é que eu faço uma denúncia, qualquer tipo de informação. Agora, fundamental mesmo para todas as mulheres é que hoje as mulheres estão na moda, né? Então, antes você não via nos partidos políticos, hoje todos os partidos políticos têm o partido tal mulher. Então, a maioria dos homens, inclusive, e de algumas mulheres, tem toda essa pauta da mulher. Então, nós temos que cobrar, porque não dá para as mulheres 52%, né, da população acreditar nas promessas, né, e ver naquela pessoa, depositar o seu voto ali naquela pessoa e depois simplesmente ignorar, nós sermos tratados como está acontecendo. Alguma coisa que eu gostaria de registrar no Brasil inteiro depois dessas eleições. Rio Grande do Sul, Sergipe, Goiás e aqui em Manaus, as secretarias de mulheres que já foram criadas, que foi uma luta para ser criadas, serem extintas. Né? Isso é extremamente ruim e assim, com a justificativa de corte de gastos. Ou seja, nós somos tratados como alguém que dá despesa quando a gente não tem nem ainda uma rede protetiva que vai ajudar mesmo 52% da população. Está acontecendo aqui em Manaus? Está acontecendo aqui em Manaus. E uma coisa interessante, nós dissemos que nós somos 50% da população e mães da outra metade. Né? Metade da população e mãe da outra metade. Então, nós precisamos cobrar isso, né? Para que tanto os nossos governantes quanto dos executivos e tal, como também do legislativo, que também foram eleitos e também têm responsabilidade com as mulheres. Gente, por favor, nós mulheres não podemos deixar que toda essa luta e toda essa movimentação tão maçante para vocês, mulheres que estiveram envolvidas desde o primeiro momento, acabe assim do dia para a noite, viu? Não mesmo. Muito obrigada, Isis, pela tua presença, viu? Eu que agradeço o convite e estamos aqui lá no CEDIM, né, a UBM também, abertas aqui às mulheres que queiram alguma informação, que possam entrar em contato conosco. Olha, eu quero agradecer também a vocês de casa pela companhia, pela audiência. Muito obrigada. Quero agradecer a SKN Incorporadora. Hoje o estande decorado aqui de Soberânio foi o cenário do nosso programa. Beijão, viu? Adorei conversar com a Isis e vou continuar. Tchauzinho pra vocês.